Abram aí, por favor, Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. A gente vai ler o texto que nós encontramos do versículo 1 até o versículo 10. Fazer a leitura nesse texto. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 até o versículo número 10. Nós aproveitaremos e faremos essa leitura de maneira alternada. Eu começo com o verso 1 e vou ler os demais versos ímpares. Os irmãos respondem com os pares. Quando chegarmos no versículo 10, a gente lê todos juntos a uma só voz. Efésios 2, verso 1 até o verso 10. Irmãos e irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Não de obras, para que ninguém se glorie, todos juntos, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até o versículo 10, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Podeis assentar. Hoje, com a graça de Deus, nós seguiremos trabalhando outro lema relacionado à reforma protestante, ou seja, sola gratia, somente a graça. A palavra graça, irmãos e irmãs, literalmente falando, significa favor imerecido. Graça, literalmente falando, significa favor imerecido. A graça é um ato livre. A graça é um ato espontâneo, no caso de Deus, que não vê nenhum merecimento na vida daquela pessoa que o recebe, na vida daquela pessoa que o experimenta. É nesse sentido que Paulo ele entende todo o processo através do qual se deu a nossa salvação. E por isso, aí em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele fala, pela graça sois salvos. Então, não há uma outra forma, não há uma outra maneira de nós vermos, de nós enxergarmos, de nós entendermos a nossa salvação sem que nós vislumbremos a atuação desta graça, desse favor imerecido de Deus em relação a cada um de nós. A doutrina da salvação pela graça, irmãos e irmãs, ela foi fundamental nos tempos da Reforma Protestante. Por quê? Porque na Idade Média, a igreja cristã, até então, no caso, a igreja romana, havia esquecido dessa verdade, havia esquecido desse ensino, ou seja, da graça de Deus. E aí começou a se atribuir a salvação do pecador, a salvação do homem, a outros fatores que não a graça de Deus. Cerimônias, contribuições. Então, infelizmente, a igreja mergulhou em um processo de esquecimento em relação a essa doutrina, em relação a esse ensino quanto à graça de Deus. Então, quando a gente pensa no movimento da Reforma Protestante, quando a gente pensa em todo o processo da reforma, a gente lembra primordialmente deste ponto da graça de Deus, porque foi um ensino,
foi uma doutrina que foi redescoberta e assim as pessoas, sobretudo os reformadores, a defenderam como princípio fundamental de todo esse processo da reforma protestante. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vai abordar pelo menos um pouco dessa doutrina da graça de Deus relacionada à reforma protestante. Na verdade, quando a gente trabalha essa doutrina, não só a gente a relaciona com o processo e o movimento da reforma protestante, mas também a gente enxerga que é uma das doutrinas que fazem parte da fé cristã, da fé do cristianismo. Então, basicamente, na noite de hoje, a gente vai dividir o nosso estudo em 3 partes, em 3 divisões. Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar os inimigos da graça, e aí a gente vai fazer uma contextualização ao período da reforma protestante. Depois a gente vai ver a necessidade da graça, por que a graça ela é necessária, e por fim a gente vai ver algumas manifestações da graça de Deus, para que assim a gente feche a nossa ideia, a gente feche o nosso raciocínio, e depois a gente vai ter algumas conclusões, algumas aplicações, melhor dizendo, de caráter geral. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, os inimigos da graça. Em primeiro lugar, os inimigos da graça. Quando nós olhamos, meus irmãos, minhas irmãs, para o período da reforma protestante, nós constatamos, verificamos que havia pelo menos 2 práticas, 2 condutas, 2 comportamentos que minavam por completo o ensino bíblico da graça de Deus, sobretudo da graça aplicada à nossa salvação. E aí a gente fica a se perguntar, e aí a gente fica a se indagar, quais foram então essas práticas? Quais foram então esses inimigos que faziam com que a graça de Deus fosse esquecida? Pelo menos 2 que nós queríamos destacar. Em primeiro lugar, as missas em favor dos mortos. Em primeiro lugar, as missas em favor dos mortos. Com o passar do tempo, irmãos e irmãs, a ceia do Senhor, ela perdeu daquilo que a gente vê na sua simplicidade e daquilo que a gente vê em relação à sua necessidade para nós como meio de graça, do Senhor, para fortalecimento da nossa fé, para nosso fortalecimento espiritual. Por quê? No início, conforme nós observamos, inclusive até mesmo pelas instruções do apóstolo Paulo, de maneira específica, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, se requeria o quê? Daqueles que participavam da Santa Ceia do Senhor, que eles se autoexaminassem e assim pudessem comer do pão e assim beber do vinho. Contudo, começou-se a atribuir à ceia do Senhor um poder miraculoso, um poder salvador. Daí, infelizmente, vem o erro que a gente vê dentro do ensino da Igreja Romana em relação à Santa Ceia, a que eles chamam de Eucaristia. Por quê? Porque dentro da visão da Igreja de Roma, dentro da visão da Igreja Católica Romana, a ceia do Senhor, ela acaba sendo um sacrifício cruento, sempre sendo repetido cada vez que as missas elas são realizadas. Na verdade, até mesmo a palavra missa, ela tem a ver com isso, um sacrifício cruento. Por isso que a nossa visão quanto à Santa Ceia, ela diverge completamente do pensamento que existe dentro da Igreja Romana. Quando nós celebramos a Santa Ceia, a gente celebra a Santa Ceia como um memorial, recordando do sofrimento de Cristo e nos alegrando neste sofrimento, porque é a partir dele que nós entendemos o processo da nossa salvação. Mas a Igreja de Roma não. Tanto é que ela defende uma doutrina que nós chamamos de transubstanciação, que defende que o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma literalmente no sangue de Cristo. Então, foi esse desvirtuamento pelo qual passou a Igreja Romana, e em relação às missas, elas eram realizadas não só no culto público ou na adoração pública, mas elas eram oferecidas para as pessoas que estavam moribundas, prestes a morrer, conforme se dizia, como alimento para fortalecimento da alma, para que as pessoas pudessem se deparar com a eternidade.
Contudo, o erro não ficou restrito a essa prática, o erro não ficou restrito a esse comportamento, e aí começou-se a realizar também missas em favor de mortos. Para quê? Para que elas pudessem obter a salvação, para que elas pudessem sair do purgatório e ir assim para Deus e assim para o céu. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu entre os anos 500 e o ano 1400. Esse período que nós chamamos de Idade das Trevas, onde a Igreja Romana perverteu muitos princípios da palavra, inclusive em relação a no caso, a missa, atribuindo a ela um poder salvador, a parte da graça de Deus, a parte da graça do Senhor. Foi o primeiro problema, foi o primeiro inimigo. Mas não só foi esse. Há um segundo problema, há um segundo inimigo da graça, que era o quê? A cobrança de indulgências. A cobrança de indulgências. O que são indulgências? Indulgências eram pagamentos financeiros que as pessoas faziam, no caso, os fiéis de Roma, para quê? Para poder receber crédito e assim receber perdão dos seus pecados. Infelizmente, a igreja ela passou a fazer isso também, uma vez que ela observava que nós éramos pecadores, continuamente pecadores, e que não adiantava as confissões auriculares, não adiantava as penitências, o homem sempre tinha débitos em relação a Deus. Então se entendeu que através da cobrança dessas indulgências as pessoas poderiam obter o perdão, não só dos pecados nessa vida, mas também dos pecados após essa vida, e assim obter a salvação, e assim obter a redenção, a parte da graça de Deus, a parte da graça do Senhor. Nesse período, meus irmãos, minhas irmãs, houve um homem dentro da igreja romana, João Tetzel, e ele era perito nessa questão das indulgências, até porque ele tinha todo um controle emocional sobre as pessoas, e ele dizia uma frase, que essa frase ela ficou guardada aí para a história, em relação, entre aspas, ao poder das indulgências, para assim as pessoas adquirirem a salvação. Ele dizia, abro aspas, logo que uma moeda cai no cofre, a alma do purgatório sai. Então, se esqueceu-se da graça também por causa disso, por causa de toda essa ideia, de todo esse erro, dessas cobranças de indulgências, e assim se desviando e se esquecendo cada vez mais da graça do Senhor. Então, estes de fato foram os dois grandes inimigos que a gente observa em relação à graça de Deus, e que eles fizeram parte daquele contexto da reforma protestante, razão pela qual os reformadores eles levantaram esse lema: somente a graça, somente o favor merecido de Deus, somente a graça para a salvação e salvação do pecador. Então, não as indulgências, não as missas, não, somente a graça de Deus, somente a graça do Senhor. Então, dois inimigos relacionados a esse ponto, a graça divina. Mas não só isso. Em segundo lugar, eu queria destacar a necessidade da graça. Em segundo lugar, eu queria destacar a necessidade da graça. Por que é necessária a graça de Deus? Por que é necessário o favor imerecido do Senhor em relação às nossas vidas? Por causa do pecado, meus irmãos, que eu, você, todos nós cometemos. E esse pecado, ele não pode ser pago através de indulgências. Esse pecado, ele não pode ser substituído através de cerimônias, não, jamais. Somente a graça de Deus, somente a graça do Senhor. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, a gente percebe que o pecado é algo natural do ser humano, onde a gente descende dele em relação a Adão, e por causa disso, todos nós somos carentes dessa graça de Deus, somos carentes dessa graça do Senhor. Abram aí, por favor, na carta aos Efésios, que foi o texto que nós acabamos de ler. Conforme nós observamos, nesse capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele fala da graça. Ele vai falar da graça como responsável pela salvação, no versículo 8. Ele vai falar da graça também como responsável pela nossa salvação, no versículo de número 6. Contudo, antes de tratar essa questão da graça, antes de tratar dessa questão do favor merecido do Senhor, o que é que Paulo fala? De que assunto ele ensina? O que é que ele mostra? Ele mostra justamente a realidade do pecado em relação às nossas vidas. Porque não existe graça
sem que primeiramente nós compreendamos o pecado. Não existe favor imerecido do Senhor sem que nós entendamos primeiramente que nós somos pecadores. Então, Paulo, ele vai falar da graça no versículo 5, Paulo, ele vai falar da graça no versículo 8, contudo, no início do capítulo 2, ele mostra a situação na qual nós nos encontramos, razão pela qual nós carecemos deste favor imerecido de Deus, deste favor imerecido do Senhor. Vejam aí, meus irmãos, vejam aí, minhas irmãs, Efésios capítulo 2, versículos de 1 até o versículo de número 3. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, como é que Paulo descreve a raça humana sem salvação? Razão pela qual ela carece da graça. Ele descreve a raça humana como morta em delitos e pecados. A palavra mortos aqui é a palavra que na nossa língua é traduzida por necros, e onde vem a palavra necrotério. Então, é nesta condição que Paulo descreve a situação do homem sem a graça de Deus. Ele está morto em delitos e pecados. Ele não pode fazer nada espiritualmente bom que venha adicionar, que venha auxiliar, que venha contribuir com a sua salvação, seja indulgências, pagamento financeiro, seja realização de cerimônias, missas. Não pode. Por quê? O homem, ele está morto e morto em delitos e pecados. E aí o apóstolo Paulo, ele aprofunda essa situação nefasta na qual o homem se encontra sem a graça de Deus. Ele prossegue no versículo 2 e diz: nos quais andastes outrora, veja, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, em virtude de estar morto em delitos e pecados, o homem, ele está com a sua mentalidade presa, cativa, não só aos seus desejos, mas também ao próprio inimigo da sua alma, no caso, ao próprio diabo. E é interessante porque essa situação na qual os homens se encontram, ela é universal, e Paulo fala disso. Ela atinge não só os gentios, como também os judeus, porque o próprio Paulo se colocava também nessa situação, antes dele ter sido alcançado pela graça de Deus, pelo favor imerecido do Senhor. Olha só o que ele diz aqui no versículo 3. Ele fala: entre os quais, veja, todos nós andamos outrora. Paulo se inclui também nessa situação. E é interessante porque quando você vai ver a vida do apóstolo Paulo, ele era uma pessoa extremamente religiosa. Tanto é, quando ele vai narrar a sua vida antes de Cristo, ele mostra que ele era uma pessoa zelosa em relação à lei. Está lá em Filipenses. Contudo, espiritualmente falando, ele também se encontrava na mesma situação que as demais pessoas se encontram, carente da graça do Senhor. E ele diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, veja, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, é por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que nós carecemos da graça. É por isso que o ser humano, no geral, ele carece da graça, por causa dessa situação, por causa dessa condição na qual ele se encontra, e somos todos nós que estamos inseridos nessa realidade. Volta aí mais um pouco do livro de Efésios, vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 3. A gente vai ver o versículo 9 do capítulo 3, e depois a gente vai ver o capítulo 5, versículo 12, só para nós chegarmos a essa conclusão. Que conclusão? Somos carentes da graça, porque todos nós nos encontramos nesse estado de morte espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 9, sobretudo a parte final do versículo 9. Romanos 3, versículo 9. Olha só o que Paulo fala aqui nesse trecho. Olha só, versículo 9. Romanos 3, que se conclui: temos nós qualquer vantagem, no caso os judeus? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, veja, que todos, tanto judeus como gregos, veja, estão debaixo do pecado. Então é uma situação universal, ela abrange a todos, completamente, totalmente.
Por isso, repito, a necessidade da graça do Senhor. E onde foi que nós herdamos essa situação? Onde foi que nós herdamos essa condição? Em Adão. Avance um pouco mais, Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha só, onde nós herdamos essa condição. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, veja, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Então, o pecado ele é universal. Com exceção de Cristo, todos nós nascemos pecadores. Somos filhos de Adão. Estamos mortos em delitos e pecados. Estamos presos aos pensamentos da nossa carne. Estamos cativos à vontade do diabo. E por isso, nós precisamos de quê? Da graça de Deus. Precisamos do favor imerecido do Senhor. É por isso que nós não podemos falar de graça sem que antes nós falemos de pecado. É por isso que antes de nós falarmos de graça, primeiramente nós precisamos falar de pecado. Se você fala da graça sem que antes fale de pecado, qual será a necessidade dela? Qual será o benefício dela? Se você tem alguma virtude, se você tem algum potencial, se você tem alguma qualidade, se você pode fazer algo por você mesmo, o porquê da graça? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Então, é nesse ponto, voltando para o que a gente viu no passado, que se equivocava a igreja romana. Por quê? Tentava compensar a situação através de compra financeira de perdão, tentava compensar a situação através de cerimônias, e tanto uma coisa como outras, elas estavam fadadas ao fracasso, porque elas não tinham nenhuma valia perante Deus, nenhuma importância perante o Senhor. E diante desse quadro, diante dessa situação, o que é que de fato nós precisamos? O que é que de fato nós carecemos? Da graça de Deus, da graça do Senhor. Então, é isso, meus irmãos, minhas irmãs, que a partir de agora eu queria que nós concentrássemos um pouco mais a nossa atenção. Ou seja, a manifestação da graça de Deus, a manifestação da graça do Senhor. A gente já viu a situação histórica, onde as pessoas haviam esquecido completamente da doutrina da graça. A gente acabou de ver a necessidade, conforme o ensinamento bíblico, que o homem tem da graça de Deus porque é um pecador e está morto em delitos e pecados. E aí vem justamente essa pergunta: somente a graça, a manifestação dessa graça para mudar o curso da vida do homem, para lhe proporcionar salvação, para lhe proporcionar redenção, sem que ele contribua em nada com esse recebimento da graça. Então, foi nisto, meus irmãos, foi nisto, minhas irmãs, que se concentrou os reformadores há 500 anos, mostrando justamente isso, resgatando esse ensinamento, resgatando essas verdades, que somente a graça, ela é necessária para a nossa salvação. E aí você pode perguntar, por que isso? Por que isso? Simples. Se a gente pudesse imaginar a nossa salvação como uma corrente, a gente vai perceber que cada elo dentro do processo de salvação, ele é motivado pela graça de Deus, ele é motivado pela graça do Senhor. E eu vou mostrar isso agora para vocês, confirmando sobretudo com o ensino das Escrituras Sagradas. Por exemplo, a eleição que é responsável pela nossa salvação, o fato de Deus ter nos separado para si antes da fundação do mundo. E se deu, meus irmãos, e se deu, minhas irmãs, por quê? Por causa da graça de Deus. A eleição, vamos assim dizer, é o pontapé inicial de Deus. A eleição, vamos assim dizer, é o ponto inicial de todo o processo da salvação. E ela se deu como? Por causa da graça de Deus. Abram aí, por favor, livro de Romanos, capítulo 11. Livro de Romanos, capítulo 11. Vamos ver o versículo 5 e o versículo 6. Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. A eleição começa na graça. A eleição começa na graça. Olhem só o que Paulo diz aqui. Romanos capítulo 11, versículos 5 e 6. Romanos 11, 5 e 6. Diz o seguinte: assim, pois, também agora, no tempo de hoje,
sobrevive um remanescente, veja, segundo a eleição da graça. Versículo 6. E, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então, qual é o contexto aqui? Paulo está falando da situação dos judeus. Ele está fazendo esse contraste. No Antigo Testamento, os judeus era o povo escolhido de Deus, era o povo com o qual Deus ele se relacionava. Veio a vinda de Cristo, veio a sua morte, veio o Pentecostes, conforme nós falamos domingo passado, abriu-se a porta da salvação para os gentios. Os judeus não são mais exclusivos dentro dessa relação. Todos agora, quer seja entre judeus, quer seja entre gentios, eles são chamados para se beneficiar da salvação. E agora, o que fazer dos judeus? Eles vão ser beneficiados, porque ainda existe o remanescente dos judeus escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo, através de quê? Através da graça. E o apóstolo Paulo, ele é muito enfático, sobretudo no versículo 6, não é por obras, porque se fosse através de obras, não havia necessidade da graça. Não é por indulgências, não é pela realização de missas, não é por nada que porventura a gente pense que possa fazer, nada. Isso é interessante, meus irmãos, isso é muito interessante, porque dentro da nossa salvação, se a gente pudesse contribuir com 0,01%, a gente já teria o nosso mérito na nossa salvação, mesmo que ele fosse pequeno, mesmo que ele fosse uma proporção pequena, e aí Deus deixaria de receber toda a glória como autor da nossa salvação. É nisso que a gente entende a inclusão da graça, é nisso que a gente percebe a manifestação da graça de Deus. Por quê? Porque se hoje nós somos salvos, se hoje nós experimentamos o perdão dos nossos pecados, se hoje nós compomos o povo de Deus, foi porque na eternidade, antes que houvesse tempo, movido por graça, Deus, ele nos destinou para a salvação, Deus, ele nos destinou para a vida eterna. Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, desde toda a eternidade. No tempo, a nossa salvação, ela se deu, ela ocorreu, mas desde toda a eternidade, Deus já havia designado, Deus já havia determinado, Deus já havia instituído que a nossa salvação se daria. Por quê? Porque ele viu algum mérito em nós? Não, porque conforme nós observamos lá em Efésios, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, não foi nada que nós fizemos, deixamos de fazer, que moveu o coração de Deus, que dispôs a Deus a nos salvar, a nos escolher. Foi o quê? Foi o seu favor imerecido. E aí não adianta a gente ficar questionando, não adianta a gente ficar buscando explicação, mas por que Deus me escolheu? Por que a sua graça foi favorável a mim? Isso aí somente Deus responde, porque foi algo dentro do seu propósito, dentro da sua vontade, e a gente só pode simplesmente nos alegrar, a gente só pode agradecer, a gente só pode louvar a Deus pelo fato de Ele ter nos escolhido graciosamente para a sua salvação. Nem todos são agraciados dessa forma, nem todos são beneficiados dessa maneira. Então o que é que explica isso? O favor imerecido de Deus, o favor imerecido do Senhor. Então, onde é que começa a nossa salvação? Na escolha que Deus faz daquelas pessoas que serão salvas. E o que é que motiva Deus a escolher tais pessoas? Paulo diz, a graça, o remanescente da graça. Não é por obras, porque se fosse, a graça já não seria mais graça. Teria a nossa participação, teria a nossa contribuição, então tornaria inválida a graça de Deus. Então, em primeiro lugar, a graça se manifesta na nossa eleição, mas não só isso. A nossa regeneração, irmãos e irmãs, ela se dá também pela graça de Deus. A nossa ressurreição espiritual, a nossa nova vida, ela se dá por causa da graça de Deus. Não esqueça daquilo que nós vimos agora há pouco. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, e conforme nós sabemos, no sentido humano, um morto não tem vontade, um morto não tem ação, ele não pode fazer nada para mudar a sua situação, ele não pode se auto-ressuscitar. Não, em todos os exemplos de ressurreições que a gente observa na Bíblia, foi intervenção divina. Então, espiritualmente falando, era dessa forma. Espiritualmente falando, era dessa maneira em que nós nos encontrávamos. Mas aí veio o processo da regeneração. Deus nos vivificou, Deus nos trouxe a vida espiritual.
E o que fez com que ele agisse dessa forma? O que fez com que nós experimentássemos tal benefício na nossa vida? Mais uma vez, a graça do Senhor. Abram aí, por favor, livro de Gálatas, capítulo 1. A gente vai ler 2 versos nesse capítulo. Versículo 6 e versículo 15. Gálatas, capítulo 1. Versículos 6 e 15. Aqui Paulo está fazendo uma palavra de censura, ou dando uma palavra de censura aos crentes da região da Galácia. Infelizmente eles estavam tentando abandonar a graça e abraçar as obras. E Paulo, logo no início da carta, ele já vai tratando dessas correções. Olha só o que ele diz aqui no versículo 6. Veja, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Admira-me, veja, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Nos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. No caso aqui, vos chamou. Versículo número 16. Versículo número 15, melhor dizendo. Olha só o que Paulo diz. Olha só. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, veja, e me chamou pela sua graça, aprove. Aqui você vai encontrar a palavra chamar. Aqui você vai encontrar a palavra chamar, tanto no versículo 6 como também no versículo 15. E chamar na Bíblia, meus irmãos, chamar na Bíblia, minhas irmãs, nesse contexto, tem a ver com aquilo que nós chamamos de vocação eficaz. É o chamado que Deus faz, interno no nosso coração, particular na nossa vida, onde a gente tem os nossos olhos abertos para entender a verdade do Evangelho, onde nós temos os nossos corações aquecidos para nos voltarmos para Cristo. E isto é sinônimo de regeneração. Porque antes da regeneração, nosso coração ele é duro feito pedra. Mas quando Deus nos regenera, Ele transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. Nos dá entendimento espiritual, nos dá visão espiritual, para que assim nós possamos ouvir e nos voltar para a palavra. É esse o chamamento que Paulo ele faz menção aqui. E aqui nós observamos que esse chamamento ele se dá pela graça de Deus. A gente não pode contribuir com ele. A gente não pode cooperar com ele. Um exemplo bem claro desse fato, um exemplo bem claro dessa realidade é o apóstolo Paulo. Veja, quando ele foi chamado para a salvação, ele estava ali no propósito de perseguir os cristãos, de maltratar os cristãos, indo lá para Damasco, e num determinado momento Deus o chamou e o trouxe para si. Então é assim que acontece na nossa vida. Há um momento em que Deus nos desperta para entendermos a sua verdade, para reconhecermos a Cristo como nosso Salvador, e tudo isso se dá, irmãos e irmãs, pela graça do Senhor, pelo seu favor imerecido. A gente não pode contribuir nesse processo, a gente não pode fazer nada para adicionar algo a Ele. Não, é Deus que trabalha em nós, por nós, através do seu Espírito, mediante a pregação da sua palavra, para nos chamar e nos chamar para si. Então, isso é graça de Deus, isso é favor imerecido. É por isso que é tão importante a salvação de uma alma. É por isso que é tão importante você ter essa experiência de nova vida em Cristo Jesus, porque nós somos incapazes de produzi-la por nós mesmos. Nós somos incapazes de fazer qualquer coisa que seja, por menor que seja, que venha resultar na nossa salvação. Não, é Deus quem nos chama, não, é Deus quem nos regenera, e essa regeneração é pela sua graça, pelo seu favor imerecido. Então veja, de um lado a gente observa que a eleição é pela graça. Somos destinados para a salvação porque graciosamente Deus nos separou. A gente avança um pouco mais, conforme nós acabamos de ver, e percebemos que a regeneração é pela graça. Então Deus nos chama para si graciosamente. Mas não só isso. Em terceiro lugar, a justificação é pela graça. A justificação é pela graça. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos capítulo 3, versículo 24.
Aqui trabalhando a justificação sob o ponto de vista objetivo. O que é isso? Já já a gente vai especificar. Abram aí, Romanos capítulo 3, versículo 24. Romanos 3, versículo 24. Olha só o que Paulo fala aqui nesse texto, meus irmãos. Justificação pela graça. Justificação pela graça. Ele diz, olha só: sendo justificados como? Gratuitamente. Por quê? Por sua graça. Veja, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando a gente pensa em justificação, a gente deve pensar em dois aspectos relacionados à justificação. Tem aquilo que nós chamamos de justificação subjetiva, que é aquela fé que Deus coloca no nosso coração, mediante a qual nós somos declarados justos diante de Deus. Por exemplo, quando Paulo ele escreve lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, é a justificação que nos vem pela fé, né? Pela crença. Mas essa justificação que Paulo faz menção diz respeito ao fato de Cristo ter vindo aqui à terra, dele ter morrido na cruz do Calvário, para que através da sua morte, através do seu sacrifício, nós fôssemos justificados, nós fôssemos declarados justos. E veja que tudo isso se deu por causa da graça de Deus. Na verdade, a gente vê nesse versículo como Cristo sendo o presente que Deus nos dá, para que através da sua vida, sobretudo através da sua morte, nós pudéssemos experimentar hoje perdão pelos nossos pecados. E isso foi graça. Cristo, ele veio a este mundo, Cristo, ele se encarnou, Cristo, ele viveu entre nós, Cristo, ele desempenhou seu ministério em nosso favor, tendo como propósito no seu coração a nossa salvação. Ele não viu nada em nós que pudéssemos fazer com que ele se agradasse, não, muito pelo contrário. E é interessante porque quando você observa a vida de Cristo, você vai encontrar isso até mesmo na convivência que ele tinha com seus discípulos. Via de regra, um falhava, outro pecava, fazia o que não devia fazer. Então é graça. Então a vinda de Cristo, a sua encarnação, sua morte na cruz, mediante a qual nós temos o perdão dos nossos pecados, é o favor de Deus, é o seu presente para nós, através do qual hoje nós temos o perdão dos nossos pecados, pela fé, que é um dom de Deus, que Deus nos concedeu para que nós crescêssemos no sacrifício de Cristo, na sua obra expiatória, e através dessa crença, a justificação ela fosse uma realidade na nossa vida. Então tem esses dois lados do fato de Deus nos declarar perdoados. Um subjetivo, que é a crença que nós temos na morte de Cristo como suficiente para nos perdoar, e o outro no fato de Cristo ter vindo morrer. Então nisto a gente observa o quê? A graça de Deus. Deus enviou seu Filho, Deus nos deu seu Filho, para que por ele o perdão dos nossos pecados fosse uma realidade. E foi há 2000 anos, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, para pagar o preço das nossas iniquidades. Então tudo isso se deveu a quê? A graça de Deus. Paulo fala: justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então veja, a eleição é pela graça. Veja, a regeneração é pela graça. Veja, a justificação é pela graça. Mas não só isso, a fé, meus irmãos, é uma atitude graciosa de Deus para com a nossa vida. A nossa fé é a manifestação da graça de Deus também em relação às nossas vidas. Abram aí, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Olha só o que Paulo fala aqui nesse texto. Filipenses 1, 29. Paulo assim diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, veja, e não somente de crerdes nele. Então,
nos foi concedida a graça não só de sofrer por Cristo, mas também de crer nele. Por quê? Porque a crença é uma manifestação da graça de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então a gente não desenvolve, meus irmãos, a gente não produz, minhas irmãs, fé no nosso coração. Às vezes a gente até diz, né? A minha fé me salvou, no sentido daquilo que nós realizamos, mas por detrás, o dom da fé é Deus quem nos dá. É claro que ela vai se externalizar, é claro que ela vai se materializar através de nós, mas a dádiva da fé, a confiança salvadora que nós temos em Cristo, na sua salvação, é obra da graça de Deus nas nossas vidas. Então, ninguém pode também se gloriar disso. Ninguém, absolutamente ninguém, porque é Deus quem nos concede, é um favor imerecido seu, é a sua dádiva em relação a cada um de nós. Então, se somos regenerados pela fé, se nós somos justificados pela fé, essa fé é um dom de Deus. Então sofremos por causa da graça de Deus, e confiamos em Cristo por causa da graça. Então tudo está relacionado à graça, tudo está relacionado ao favor imerecido do Senhor. Quer seja a eleição, quer seja a regeneração, quer seja a justificação, quer seja a fé, mas não só isso. Em quinto lugar, a santificação é pela graça de Deus. A santificação é pela graça de Deus. Abram aí, por favor, meus irmãos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primeira de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Olha só o que Pedro fala aqui nesse texto. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ele nos diz: ora, veja, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo, Deus da graça, vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Paulo fala aqui de coisas interessantes, do nosso aperfeiçoamento espiritual, ele fala da nossa firmeza espiritual, ele fala do nosso fortalecimento espiritual, ele fala da nossa fundamentação espiritual. E veja que tudo isso, meus irmãos, são manifestações da nossa santificação. Quando a gente cresce espiritualmente, quando a gente amadurece na nossa vida com Deus, e todos esses aspectos que estão relacionados a esse amadurecimento, ele se dá por quê? Por causa do Deus de toda a graça, que opera isso em nós, que trabalha isso em nós, que faz com que nós nos aperfeiçoemos, nos firmemos, nos fortifiquemos, nos fundamentemos e assim cresçamos espiritualmente. É a sua graça que opera em nós, que vai fazendo com que nós nos desvencilhemos daquelas coisas que desagradam a Deus, que vai fazendo com que nós cada vez mais nos consagremos a Ele, que vai fazer com que cada vez mais nós possamos andar em piedade, em temor, em consagração, em santificação, e tudo isso é fruto da graça de Deus na nossa vida. Então, se a gente consegue avançar, e a gente consegue avançar espiritualmente, se a gente consegue consagrar mais a nossa vida a Deus, se a gente consegue se dedicar mais ao Senhor, isso acontece porque a sua graça opera na nossa vida. Não somos nós pela nossa própria força, não somos nós pela nossa própria virtude, não, mas é a graça de Deus agindo em nós. Então, tudo na vida cristã é fruto da graça de Deus. Se somos eleitos para a salvação, é por causa da graça. Se somos regenerados para a salvação, é por causa da graça. Se Deus, Ele nos justifica, nos declara perdoados, é por causa da graça. Se nós temos o dom da fé que salva, é por causa da graça. Se nós nos santificamos, também é por causa da graça. Então, era como os nossos irmãos no passado falaram: sola gratia, somente a graça de Deus, somente a graça do Senhor. Então, algumas manifestações, pelo menos cinco manifestações da graça de Deus: na eleição,
na regeneração, na justificação, na fé e também na santificação. Tudo é graça divina em nossas vidas. Então, aqui nós observamos, na noite de hoje, esses 3 pontos que nós propusemos para os irmãos. Os inimigos da graça, conforme nós observamos, lá no tempo da Reforma Protestante, quer seja as missas, quer seja as indulgências, querendo substituir ou tomar o lugar da graça de Deus como meios de salvação. Não, isso é errado. Depois, o que foi que nós tratamos? A necessidade da graça. Por que a graça é necessária? Por causa dos nossos pecados, porque em Adão nós somos pecadores, nascemos pecadores e estamos mortos em delitos e pecados. Então, dentro desse quadro, a gente precisa que a graça se manifeste na nossa vida. E ela se manifesta tanto na nossa eleição, como na nossa regeneração, como na nossa justificação, como na nossa fé e também na nossa santificação. Concluindo, meus irmãos, minhas irmãs, o ensinamento bíblico, de certa forma, ele tem uma capacidade. Que capacidade? O ensinamento bíblico ele tem a capacidade de humilhar o ser humano. E é interessante porque quando você estuda o ensino da Bíblia quanto à graça, isso fica mais patente, isso fica mais evidente. Porque quando você fala da graça, você rebaixa o ser humano. Quando você fala da graça, você humilha o ser humano, cheio de virtudes em si mesmo, cheio de orgulhos, cheio de condições próprias. A graça, ela acaba tudo isso. É por isso que o homem, ele não gosta de escutar a graça, ele não gosta de ouvir a graça, porque isso lhe humilha, isso lhe rebaixa. Contudo, é isto que nós temos na palavra do Senhor. É por isso que nós somos salvos, é por isso que nós nos mantemos na nossa salvação, é por isso que nós temos certeza de que um dia nós seremos glorificados, porque a graça que está presente desde a eleição, ela vai nos acompanhando até a consumação da nossa salvação. De sorte que quando nós chegarmos na eternidade e olharmos para trás, há uma palavra que vai explicar o fato de estarmos ali no céu. Que palavra? Graça, favor imerecido de Deus, favor imerecido do Senhor. Então, foi essa compreensão que os reformadores eles levantaram, eles redescobriram. Porque, infelizmente, naquele contexto, as pessoas haviam esquecido completamente da graça de Deus como suficiente para a redenção humana. Por isso eles ensinaram, por isso eles pregaram aquilo que a gente observa no ensinamento bíblico, ou seja, a revelação da graça de Deus na salvação de pecadores. Então, foi isso que eles defenderam, foi isso que eles pregaram, é isso que nós devemos crer, é isso que nós devemos pregar, a graça de Deus como suficiente para a salvação. E aqui eu queria fechar pelo menos com 2 aplicações, para a gente poder terminar aqui, pelo menos essa parte expositiva do nosso estudo. Quais são as 2 aplicações? A primeira delas, meus irmãos, minhas irmãs, é abominação pretendermos chegar a Deus sem que seja pela sua graça. É abominação pretendermos chegar a Deus sem que seja por a sua graça. Olha só o que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 3. Abra aí, por favor, Gálatas capítulo 3. Mais uma vez a gente volta para essa carta, porque foi esse o problema dos Gálatas. Eles queriam substituir a graça pelas obras, e Paulo faz severas correções neles por causa disso. Olha só o que ele fala aqui, os chama até mesmo de insensatos por causa disso. Eles queriam chegar a Deus por obras e não mais por graça. Gálatas 3, de 1, isso, Gálatas 3, de 1 a 5. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto como crucificado? Quem apenas sabeis de vós, quero melhor dizendo, apenas sabeis de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz
Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, é a censura de Paulo. Vocês começaram com a graça, agora querem as obras? Começaram com o favor merecido do Senhor e agora querem fazer alguma coisa para chegar a Deus? Então, por isso eu falei, é abominação para Deus nós construímos qualquer caminho para Ele que não seja pela graça do Senhor. A primeira aplicação. A segunda, a graça, meus irmãos, a graça, minhas irmãs, ela garante esperança ao mais vil pecador. A graça, ela garante esperança ao mais vil pecador. Por isso que é importante nós falarmos de graça. Por isso que é necessário nós pregarmos a graça. Porque se de um lado, conforme nós vimos, o homem está morto em delitos e pecados, se de um lado nós vimos, o homem é pecador, qual é a esperança para ele? Se ele não tem força de chegar a Deus, qual é a esperança para ele? Se ele não pode se voltar para o Senhor? Há esperança sim, há esperança sim. E que esperança é? A graça do Senhor, o seu favor merecido, que nós devemos pregar, que nós devemos anunciar, que em Cristo nós experimentamos, para que assim nós obtenhamos salvação. Foi isso que Paulo falou. E agora, só para fechar, abram aí Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha só o que Paulo fala aqui, dentro dessa palavra de esperança, no caso para os que se encontram em pecado. A graça, ela dá esperança. A graça, ela dá esperança. Não é 5 não, desculpa aqui. Eu acho que eu errei aqui a referência. Que é aquele texto onde Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é Romanos 5:20. 5:20. Essa é a esperança que nós temos. E por isso nós pregamos o Evangelho. Olha só. Sobreveio a lei, Romanos 5:20, para que avultasse a ofensa. Veja, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Era a nossa situação. Deus revelou sua graça em nós. Estávamos mortos em delitos e pecados. Essa é a mesma esperança que o pecador tem. Por isso nós devemos falar dessa graça, anunciar esse favor merecido, porque nele há esperança de salvação, nele há esperança de vida eterna. Então, pelo menos essas duas aplicações, pelo menos esses dois destaques que nós queríamos fazer, fechando assim a nossa palavra na noite de hoje. Então, hoje, irmãos e irmãs, a gente trabalhou o terceiro sola da Reforma Protestante. Que sola é? Sola gratia, somente a graça de Deus, como necessária e suficiente para a nossa salvação. Portanto, nós que já experimentamos dessa graça, agradeçamos a Deus, louvemos ao Senhor e nos alegremos cada vez mais nele, porque é essa graça que explica o fato de estarmos aqui. É essa graça que explica o fato de podermos estar nos caminhos do Senhor. É essa graça que explicará a nossa estadia eterna com o Senhor para todo sempre. Portanto, que louvemos a Deus, que agradeçamos a Ele por essa graça que Ele revelou em nossas vidas para a sua glória, para o seu louvor. Amém.